Oi, oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês tudo que eu passei no primeiro trimestre de gravidez. Esse vídeo já era pra eu ter feito, porque eu já tô de 4 meses, já tô indo pro quinto, mas resolvi fazer agora, deixar registrado aqui no canal também, pra mim saber tudo que eu senti, depois pra me relembrar, sabe? É muito bom essa fase. E pra você que for novo, já te convido a se inscrever no canal e pra estar me ajudando, deixar o seu like, deixar seu comentário. Aqui nesse canal vai ter vídeo sobre tudo, tudo. Eu sou uma dona de casa, né? Então eu posto muito rotina, vou postar cuidados comigo também, cuidados com o bebê, comprinhas, rotina, comprinhas também de compras no mês, muita coisa. Então, se vocês gostam desses tipos de conteúdo, se inscreve aí para estar me acompanhando. Agora vamos parar de enrolação, né? E vamos contar tudo como que foi. Primeira etapa, vou contar os enjoos que eu tive. Eu enjoei, gente, muito de tempero de comida, de alho. Gente, era muito chato. Se eu fizesse comida com alho, com cebola, eu não conseguia comer. Não conseguia comer de jeito nenhum, porque o cheiro me incomodava. Só de eu abrir a panela assim para colocar no meu prato, eu não conseguia, porque não era um cheiro que me dava vontade de vomitar, mas era um cheiro que ficava aqui, engasgado, sabe? Então, enjoei assim de tempero. Minha comida eu passei a fazer sem tempero nenhum, só normal, gente, sem tempero. Era tanto que não tinha nem gosto, mas era o que eu tava conseguindo comer, né, nesse momento. E aproveitando também essa parte do enjoo, eu enjoei muito de comer arroz parboilizado. Porque, assim, em toda a minha vida, que eu me conheço por gente, né? Eu gosto de fazer arroz parboilizado porque sai soltinho, é melhor, sai mais saboroso e tudo mais. Então, eu sempre comi arroz parboilizado. Mas na minha gravidez eu enjoei. Mesmo sendo sem tempero nenhum, eu enjoei do arroz parboilizado. Não sei se estava com gosto diferente, eu não sei. Mas eu enjoei de arroz parboilizado. Aí, esse foi um dos meus enjoos também. Gente, eu enjoei de banana, eu enjoei de mamão também, porque quando eu descobri minha gravidez, eu já fui logo comprando fruta, né? Porque é a desesperada. Na verdade, é a preocupada, né? Porque quando eu descobri minha gravidez, eu fiquei muito preocupada. Então, já queria me alimentar bem, já nessas coisas, sabe? Aí eu comprei muita fruta, eu comprei uva, eu comprei mamão, eu comprei banana, eu comprei uva, mamão, banana, maçã também, melão, que foi nessa primeira semana que eu descobri. E eu acho que foram só essas frutas, eu não me lembro muito bem. Mas eu sei que eu comi tanto mamão, tanta banana, que eu enjoei de mamão e de banana. Hoje eu consigo comer banana, normalmente. Mas eu fiquei um bocadinho de tempo sem comer banana. Só consegui comer banana na primeira semana, assim que eu descobri. Mas depois que eu comi o cacho quase todo, eu enjoei de comer banana. Então, banana estava cortado até meus 3 meses. Agora com 4 meses que eu tô passando a ingerir, tô passando a tomar também vitamina, né? Que é muito bom. Tanto o leite, tanto a fruta que vai. Sim, lembrei de um agora, que é porque eu enjoei do meu marido. Eu não sei se isso é comum. Na verdade, eu já escutei muitos relatos sobre isso, mas nos primeiros 3 meses eu enjoei muito porque eu implicava muito com ele. Eu não queria ficar perto dele. Gente, eu não queria chegar perto, eu não queria toque, eu não queria, assim, aquela convivência, sabe? Então, eu enjoei dele. É, é estranho falar isso. Eu ainda tô com um pouquinho de ranço dele, mas já melhorou bastante, porque no começo eu tava com muito. Eu implicava com ele com tudo, não queria ficar muito perto dele, essas coisas, sabe? E eu acho que de enjoo foi só isso. E o meu enjoo não foi aquele enjoo de vomitar. Como eu falei pra vocês, o meu enjoo foi aquele que fica entalado aqui. Aqui também subia assim um negócio ruim, sabe? Mas eu vomitei poucas vezes nesse meu primeiro trimestre, graças a Deus. Se eu não me engano, foram umas 5 vezes no máximo. E dessas 5 vezes foram 2 vezes que eu vomitei forçada, porque tinha hora que eu botava a mão na garganta pra poder vomitar, porque eu não aguentava ficar com aquela sensação ruim, sabe? Aí teve algumas vezes ali que eu tive que botar a mão na garganta pra poder vomitar e, sabe, ficar melhor, poder respirar, poder viver o dia e tudo mais. Então, em questão de enjoo,
Foi só isso. Uma coisa muito curiosa também que aconteceu comigo, que deu uma aliviada, graças a Deus, é porque eu tava produzindo muita saliva. Gente, toda hora minha boca tava enchendo de cuspe. Mesmo eu não falando, mesmo eu não me comunicando, minha boca toda hora salivava. Eu tinha que toda hora estar indo no banheiro. E eu não conseguia deixar, porque tem gente que fala que deixa um pote assim, do lado da cama quando vai dormir, sabe, vai ficar cuspindo. Mas eu sentia nojo. Nojo bem antes de eu fazer, né, no caso. Porque se eu acho que se eu botasse o pote e ele ficasse cuspindo durante a noite, eu ia ficar com nojo e ia querer botar pra fora. Então nem optei por isso. Eu ficava levantando várias vezes durante a noite pra poder cuspir, né? Porque assim eu me sentia mais à vontade. E desse jeito, com o pote que as pessoas falavam, né, que faziam, eu acho que eu ia me sentir mais mal. Não sei se vocês me entendem, mas eu salivei muito. Hoje eu tô salivando também, mas deu uma amenizada, graças a Deus. Mas eu ainda tô salivando. Gente, em questão do sono. O sono eu não tive muito. Na verdade, eu não tive aquele desespero por sono assim, nesse primeiro trimestre. Só teve uma semana, ou mais ou menos uns 15 dias ali, que eu tive bastante sono, que eu tava acordando muito tarde, por conta que eu tava de começo de anemia. Eu tava começando a ter anemia por conta do sulfato ferroso que eu tava tomando errado. Na verdade, eu não tava tomando errado. A enfermeira passou pra mim tomar 30 minutos antes do almoço, porém não tava resolvendo. Aí foi aquela semaninha ali que eu fiquei, sabe, com mais sono, mas era por causa da anemia, não era por causa da gravidez em si. Aí depois eu passei nela de novo, né, que teve consulta de pré-natal e tudo mais. Aí eu falei com ela viu também meus exames que eu fiz, que deu um pouquinho alterada a anemia, tava começando a ter ali. E ela falou pra mim tomar o remédio 1 hora antes do almoço, ao invés de 30 minutos antes. Porque eu acho que 1 hora antes do almoço ia dar pra digerir ele melhor, sabe? E eu tô fazendo isso e tá servindo bastante. Mas é claro que às vezes a pessoa quer dormir até mais tarde. Até porque aqui tá com tempo frio e é muito bom ficar na cama, sabe? Mas nem sempre eu me permito ficar muito na cama, até porque tem que alimentar a criança aqui dentro, né? Aí é isso. No meu vídeo de primeiros sintomas, eu falei pra vocês que eu tava sentindo muito estresse, muito estresse. E quando eu descobri, antes de eu descobrir, na verdade, uma semana mais ou menos, um dos meus sintomas de gravidez foram muito estresse. E o primeiro trimestre eu também senti muito estresse, continuou esse estresse. Cada dia mais aumentando, tava me estressando por tudo. Se eu visse uma coisa fora do lugar, tava me estressando. Tava sem paciência pra tudo na vida. É tanto que nesse primeiro trimestre eu fiquei mais quietinha. Eu não curti muito a gravidez, não tirei muita foto, não aproveitei pra barriga. Até porque eu não tinha barriga, né? Mas vocês entenderam. E outra coisa curiosa também é que nesse primeiro trimestre eu fiquei muito carente de tudo, muito carente de ficar perto, mesmo não querendo meu marido por perto, eu tava querendo ele por perto. Deixa eu explicar melhor. Eu tava carente, querendo um carinho do meu marido, mas ao mesmo tempo eu tava enjoada dele. Era uma coisa complicada, difícil de entender. Não sei se vocês vão me entender, mas uma vez se vocês ficarem grávidas, vocês passar por isso, acho que vocês vão me entender. Mas eu tava muito carente, precisando de muito amor, carinho. Eu queria muitas massagens também, aqui na lombar também. No começo eu tava com muita dor assim na lombar. E também eu tava muito carente de elogio. Se ele não me elogiasse, mesmo eu estando bagunçada, se ele não me elogiasse, eu já ficava com cara feia, já ficava me sentindo mal. Então eu tava carente assim de tudo mesmo. Pra vocês terem noção. Eu tava insuportável. Ainda bem que eu melhorei assim, uns 50%, mas tá evoluindo aí, né? Eu acho que tudo isso é hormônio e o parceiro tem que entender, né? Durante a gravidez, o parceiro tem que entender que a mulher pode passar por tudo e nem tudo é sobre a mulher, sim sobre os hormônios, sobre a mudança do corpo, sobre a criança, né, que tá se desenvolvendo ali, tá crescendo. Então bagunça muito os hormônios da mulher. Então, os parceiros têm que entender e compreender e também ajudar e auxiliar a mulher nesse momento. Outra coisa também, gente, no primeiro trimestre eu tava chorando toda semana. Eu acho que isso fazia parte da carência, sabe?
que como tudo me irritava, aí eu chorava. Aí, se eu ficava triste, eu chorava. Gente, não tinha uma semana do meu primeiro trimestre que eu não chorava. Eu tava chorando toda semana. Eu chorava no banheiro quando eu ia tomar banho. Eu chorava na sala. Eu chorava lá fora no quintal. Eu chorava no quarto. Eu chorava em todo canto, gente. Todo canto. E era automático. Não era eu que forçava nem nada. Eu simplesmente ficava triste. E vinha aquela vontade de chorar. Eu chorava, assim, sabe? Naturalmente. Uma coisa assim sem explicação. Mas eu chorava demais. E isso também é um sintoma, né? Até por causa dos hormônios. Outra coisa curiosa também é que. Curiosa não, acho que é normal. É, assim, no primeiro mês, não foi no primeiro trimestre, foi no primeiro mês ali, eu senti dor na lombar, que deve ser porque o útero tava se desenvolvendo, sei lá, não sei, meu corpo tava em mudança. Então, tava sentindo umas dores na lombar. Teve uma vez até que eu fui parar no hospital por isso, porque a dor atacou muito forte. Eu fui parar no hospital, não. A gente foi parar na maternidade por causa dessa dor que eu senti. Fui lá pra maternidade. Demorei muito pra ser atendida, mas fui atendida. Levei uma injeção aqui na veia. Minha vista ficou turva, eu não esqueço até hoje. Minha vista ficou turva, eu não conseguia enxergar nada. Depois de 30 minutos não melhorou a dor. Depois de uma hora não melhorou a dor. Eu sei que só melhorou a dor quando eu fui chegar em casa. Que foi umas 2 horas, 2 horas e meia depois do medicamento que passou a dor. Mas também depois desse medicamento eu não senti mais dores fortes na lombar, não. Foi uma dor normal. É tanto que quando eu lavo roupa, eu me esforço muito. Até porque eu fico muito agachada e pego peso, entendeu? Aí eu, como que eu posso dizer? Eu me cuido mais quando eu tô lavando roupa. Então, quando eu tô lavando roupa, é o dia que eu sinto mais dor aqui na lombar, sabe? Mas é isso. Acho que de dor foi só isso, porque cólica eu não tive, de jeito nenhum. Dor de cabeça também não tive, dor de cabeça. Acho que era essas dores que. Sim, dores nos seios. Gente, meus seios ficaram doloridos, porém não doloridos ao toque. E só ficou por alguns dias do primeiro mês. Depois parou. Meu peito tá normal, posso tocar, posso fazer o que eu quiser. Porém, às vezes, quando ele quer, assim, sabe? Ele fica dolorido. E às vezes, quando ele quer, assim, sabe? O bico também fica dolorido. Porém, eu tô sentindo que ele tá crescendo aos poucos, mas ele tá crescendo, ele tá ficando, tipo, pesado, sabe? Mas não tá dolorido, só quando ele quer mesmo, quando ele sente assim, nossa, hoje eu vou dar uma dorzinha pra ela, sabe? Aí eu vou e taca, doido. Aí eu fico com uma dorzinha, mas também não é aquela dor que toca e incomoda, não. Mas quando eu uso uma roupa mais grudada também, mais colada, e vou tirar, eu sinto incômodo, né? Até porque o peito ficou sufocado ali. E quando vai tirar, ele se alivia e fica aquela dor, aquele incômodo. Teve umas 3 ou 4 vezes que eu usei um body bem apertadinho. Depois, quando eu tirei, eu senti dor. Mas era porque ele tava muito espremido aqui dentro. Aí, sabe? Pra finalizar, vamos falar dos desejos e vontades que eu tive. Desejo eu ainda não tive nenhum. Porque dizem que desejo é aquela loucura, né? Tem que fazer porque tem que fazer. Então, desejo eu ainda não tive. Eu tive aquelas vontades. Que a primeira vontade que eu tive foi de comer coxinha. Eu tive vontade de comer coxinha, aí eu comi coxinha. Aí depois tive vontade de comer bolo de chocolate. Aquele bolo de chocolate bem doce, bem. Doce que eu digo, é o bolo de chocolate recheado com chocolate no meio. Tipo aqueles bolos de festa, sabe? Tive vontade de comer também. Tive vontade de comer goiabada. Tive vontade de comer. Deixa eu ver. Porque teve tanta coisa que eu tive vontade. E algumas coisas eu me aproveitei também, né? Porque da gravidez a gente tem que aproveitar tudo e comer de tudo. Vamos supor, se eu tiver com vontade de comer alguma coisa, mas eu sinto que não é vontade da gravidez, eu falo que é vontade da gravidez pra eu poder comer, né? Porque tem que ser privilegiada por causa da criança. Porque se ela não comer, ela vai nascer com cara daquela coisa que tava com vontade. Mas toda mulher faz isso, viu? Não é só eu, não. É, tive vontade de comer hambúrguer também, consegui comer hambúrguer. É, gente, eu acho que foi só isso
que tive vontade, vontade mesmo, porque as outras vontades era tudo, tô com vontade, mas não tô, sabe? Só pra comer, só pra comer algo diferente, porque eu tava cansada de comer aquela rotina de comida saudável, então às vezes eu me desequilibrava, mas ainda não, mas quer dizer, eu não tô sentindo vontade nenhuma no momento, mas vontades assim eu tive poucas. E eu tive mais vontade de comer doce do que o salgado. A única coisa salgada que eu tive vontade de comer foi o hambúrguer e foi a coxinha, o resto foi tudo doce. Outra coisa curiosa também foi que eu enjoei de tomar água normal, água em temperatura normal. Só conseguia tomar água gelada. Quando eu tomava água normal, eu sentia um enjoo, ficava com vontade de vomitar, porém não vomitava, só ficava aquele enjoo. Então, eu passei a experimentar água gelada. Aí deu certo. Então, foi meus primeiros 3 meses assim, tomando água gelada. Tinha umas vezes que eu ficava com a garganta querendo inflamar, que eu ficava gripada por conta da água gelada que eu ficava tomando. Mas, ou eu me hidratava, né? Que tem que tomar água durante a gravidez, ou sei lá o que podia acontecer. Então, teve umas 3 a 4 vezes que eu fiquei gripada. Não muito gripada, mas eu fiquei gripada, porque era só coisa gelada, que eu tava ingerindo, coisa gelada. Então me prejudicou um pouquinho, mas eu creio que vai valer a pena, né? E logo logo eu vou descobrir o sexo pra vocês, vou gravar tudinho. Vou estar fazendo a ultrassom. Não sei se eu vou fazer pelo SUS ainda, ou vou fazer particular. Que a gente tá vendo, porque eu tô esperando pra fazer aquela ultrassom morfológica do segundo trimestre, sabe? Que aí eu já vejo como tá a criança, o corpinho dela e tudo mais, tá tudo certo. E já confirmo o sexo, porque nessa ultrassom não tem como errar o sexo, né? Porque vai estar vendo ele bem profundamente. Então, quero ter certeza nessa ultrassom. Vou estar registrando tudo aqui pra vocês. E foi esse o vídeo. Já ficou muito longo, espero que vocês me perdoem. Mas é porque eu queria deixar tudo registrado, tudo aqui bem certinho. E espero muito que vocês tenham gostado. Pra você que chegou até o final, um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, viu? Que a gente tem vídeo aqui toda semana nesse canal. Tchau!